meus amados? Então, vamos lá. A questão é o seguinte, qual que é o ponto que eu falei sobre o casal que Deus criou macho e fêmea e chamou de Adão? A palavra Adão é humanidade. Então Deus criou uma humanidade que é constituída de homem e mulher, que é a sua semelhança. A semelhança de Deus é o que nesse caso? É que o homem, sendo um, é mais de um. Isso no âmbito individual, ou seja, eu, como ser humano, eu sou um e sou mais de um ao mesmo tempo, ou não? Ou eu sou só corpo, ou eu só sou constituído de alma ou de espírito. Olha só que há uma complexidade em cada um de nós na individualidade, mas há uma proposta de Deus de criar uma humanidade. Esse problema essa dificuldade de entendimento que nós temos, pelo fato de ouvir essas coisas, é justamente por aquelas áreas que foram atingidas. Área teológica, psicológica, sociológica, etc. e tal. Deus está trabalhando para nos resgatar de todas essas dificuldades que nós temos, irmãos. E começa por onde? Entendimento. E aqui que é a batalha nossa, aqui que é a dificuldade nossa, né? E a gente vai ter, Deus queira, todas as aulas, nossa, e agora? Não entendi. Não se preocupe, está no processo, é normal. Eu avisei desde o começo da aula. E aí já fica o aviso, eu vou me disponibilizar para vocês de segunda a sexta-feira, via WhatsApp, das 10 da manhã às 18 horas. Passar disso é de procedência... Não, deixa eu lá. Porque eu não tenho condição, então são esses dias, tá bom? De segunda a sexta, mandou uma mensagem lá, ou no privado ou no grupo, eu possivelmente respondo quase que na hora, no mesmo dia, quase que garantido. Então assim, para tirar essas dúvidas, na sala de aula, às vezes, nossa, ouvimos um monte de coisa, lemos um monte de coisa, e não deu tempo para assimilar, porque é complicado, amados. 1h30, 1h40 que nós vamos ter de aula real aqui, de informação, para adentrar na cabeça e isso ser absorvido, é muito difícil. Então, calma, ore, leia, releia, assista novamente a aula, pergunte para o professor, vamos caminhar junto, amados, tá bom? Então, muita hora nessa calma. Então, aí o senhor está fazendo aquela diferença entre planta, animal e humano, é isso? Que planta tem alma? Não, é isso, não? Não, porque eu peguei um estudo uma vez que a planta tem assim... Não, então esqueça esse estudo aí, esquece esse trem, Arão. Vamos, tenta... Não, mas estava dentro da teologia. Não, tudo bem, tem teologia ruim também, tem professor ruim também. Eu não quero nem saber quem é e tal. Mas a questão tenta acompanhar o que eu estou tentando desenvolver com vocês, que é o desafio. Então assim, vou retornar de novo para ver se eu consigo estar esclarecendo esse ponto da minha declaração. Quando Deus cria o homem, cria homem, macho e fêmea. Chamou o nome deles do quê? Adão. Então, qual é o nome do casal? Adão. Depois que o homem peca, capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia está escrito lá. Vou pegar aqui porque aí com os textos bíblicos fica melhor, né? Eu vou falando e você fala, nossa André, não é da sua cabeça? Não, é o texto bíblico, amados. Capítulo 3, verso de número 20. As coisas que eu declararem aqui, amados, pode ter certeza, ainda que eu não declare o texto bíblico, pode ter certeza que é de lá que eu extraio. É que nem sempre dá para a gente pegar todos os versículos em cada declaração, em cada fala, em cada palavra, em cada frase, né? Aí fica difícil. Tá bom? Capítulo 3 de Gênesis, verso 20. Após o pecado, é esse relato. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Então quem chamou a Eva de Eva? O Adão, o homem. E por que isso está no 3 e quando fala que está no 5? O que? O 5? Tá. Nós vamos aprender que a Bíblia não é escrita em ordem cronológica. Ah, tá. Por exemplo, nós pegamos o capítulo 2 de Gênesis. Uhum. Quando a gente lê o capítulo 2 de Gênesis, parece que Deus está criando de novo. É só ler o capítulo 2. Mas não é que Deus está criando todas as coisas. Criou no capítulo 1. Não é? Agora o capítulo 2, o que vai destacar? A criação do homem dentre a criação de Deus. O capítulo 5 é a mesma coisa. Vai pegar uma genealogia desse homem. A árvore genealógica. Entendeu? Não é que é uma ordem cronológica. Então aqui só há um relato daquilo que Deus quer informar através do que o Moisés organizou para informar qual era a genealogia de Adão. Entendeu? Então é outra coisinha que a gente tem que perceber, senão de fato a gente vai lendo,
Fala, nossa, mas calma aí, isso aqui aconteceu de novo? Ou isso aqui será que não foi lá atrás? E de fato é. Nós já vamos aprendendo então, antecipando uma matéria que vai tratar sobre isso. A Bíblia não é escrita em ordem cronológica, ou seja, acontecimento de fatos. Vou dar um exemplo. Jó, onde está Jó na Bíblia organizado? Antes de Salmo, está no meio da Bíblia. Jó é contemporâneo de Abraão, que está no capítulo 12 de Gênesis. Quando a gente pega Daniel, olha só que coisa interessante, a gente pega Daniel, aí lê o capítulo 5, 6 e 7, aí fala, tem alguma coisa estranha aqui, porque o cabra que morreu, ele está aqui lá e ele morreu lá atrás, é porque não está em ordem cronológica, tá certo? Não foi escrito nessa ordem. A Bíblia ela foi escrita em ordem de assuntos e de temas. Essa organização, quem fez nesse intuito, e isso facilita a nossa compreensão, né? A gente pega os evangelhos, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João. O primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Mas por que foi colocado lá Mateus? Aí a gente vai saber o porquê que foi colocado Mateus. Amados, tem tanta coisa que a gente vai ter que parar e falar, nossa, olha, e uma coisa vai contribuindo para a compreensão de outra. Calma, eu vou voltar de novo, não respondo mais nada a não ser o ponto que eu estou colocando aqui, tá bom? Senão, já percebeu que a gente vai viajando um monte de coisa, uma coisa chama a outra, e nossa, isso e aquilo. Aí é isso que eu alertei, calma, amados, é natural, tá tudo certo, tá nada errado, é a vontade de vocês quererem saber, mas eu preciso aqui organizar minimamente para que a gente vá passo a passo, tá bom? A dúvida foi sanada. Foi, então, glória a Deus, graças a Deus. Essa daí foi sanada. Foi, então, benção pura, Barão, já me alivia a alma. Minha alma. A respeito da genealogia aqui, isso. no capítulo 5, já vem dizer que é a sequência de Adão e Eva para chegar onde nós estamos hoje. Exato. É isso. Então vamos voltar no ponto onde eu parei, que eu nem lembro mais. A submissão é Efésios 5, 22. Efésios, obrigado. Tá bom. Mas antes de Efésios, porque de Efésios eu estava falando a respeito da submissão, não é isso? O servo de Deus me fez uma pergunta aqui, que é muito interessante e faz parte da proposta, inclusive, da primeira aula, primeira e segunda aula. Que é falar, então, por que eu falei que Deus era soberano. Irmãos, a aula vai acontecer na medida que vocês vão fazendo as perguntas, tá bom? Então, enriqueça a aula com seus questionamentos, interrompa à vontade e tal. Então, o que acontece? Eu falei que Deus, ele é soberano, ele sabe todas as coisas. A pergunta do servo de Deus foi o seguinte: se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Deus permitiu aquilo? Então vamos lá. Vamos ver a proposta de Deus na criação. Quando cria esses seres humanos, criou eles com uma proposta de se relacionarem através do amor. A única relação proposta por Deus é através do amor. Não é pela sua soberania, subjugar, opressão, o temor de quem ele é. Não é por essa relação que Deus criou o ser humano, nem quer se relacionar com ele. Inclusive temos cristãos que têm uma relação diante de Deus muito ruim, por não entender a proposta de Deus, que é pelo amor. Então vamos lá. A Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Só existe amor e só pode haver amor onde existe a possibilidade de não amar. Entendeu? Ou seja, liberdade. Diga. Professor, mas assim, ó, se Deus sabia que Satanás ia se rebelar, por que simplesmente ele não criou Satanás? Sim, calma aí que eu nem expliquei o homem ainda. Calma. Deixa eu tentar explicar um para depois tentar o outro, né? Calma aí, amado. Vamos lá. Então, É porque essas dúvidas vai surgir. Claro, é coisa boa. Irmão, isso aqui é a beleza da aula, é a beleza de a gente se reunir diante da palavra de Deus, que é essa ansiedade boa da alma de querer saber das coisas, né? Coisa boa. Mantenham isso até o final do curso. Então o que acontece? Deus, ele criou esses seres para se relacionar com eles, né? Deixa eu trazer uma ilustração para tentar ajudar na explicação. A ilustração é o seguinte: porque se Deus criasse o homem, ele sabia que o homem ia pecar. Sabia, claro. Mas se Deus falasse, não, o homem vai pecar, então eu vou criar ele para que ele não peque, para que ele não decida pecar. O que Deus criaria? Um robô, qualquer coisa menos o ser humano. Ou seja, que não tivesse liberdade de escolha, decisão, capacidade de escolher. Tá certo? Não foi isso que Deus criou um ser humano livre, inclusive para não escolher servir a Deus, que foi o que aconteceu.
Então a ilustração é o seguinte, para tentar ilustrar essa questão da liberdade que Deus deu ao homem. Um certo príncipe, ele tinha lá o seu reinado, ele tirou as suas vestes de príncipe, foi passear como um cidadão comum lá do reino. Se disfarçou, ninguém conheceu ele, andando pelos campos assim, viu uma camponesa. Essa camponesa lhe chamou a atenção, voltou para o palácio e disse para o rei, o seu pai, disse: olha, eu quero casar com a camponesa das terras tal e tal. Disse: tudo bem. Mandou lá os emissários até a família e disse: olha, o príncipe quer casar com a sua filha. E nossa, aquela família assim se sentiu privilegiada, fazer parte da família real. Imagina, nossa filha está aqui para casar com o príncipe. Aquela coisa bonita, aquele casamento pomposo e tal, etc. E aí passou um tempo, eles casaram. A princesa estava num canto do palácio, sentada, cabisbaixa, triste. E aí o príncipe passou assim: o que aconteceu, minha princesa? Por que estás triste desse jeito? Eu não te sou um bom marido? Eu não dou tudo o que eu posso te dar? Não te sou carinhoso e tal? Sim, tudo isso, mas eu não te amo. Mas por que não? O que me falta ainda? Né? Te dou até metade do meu reino. O que me falta ainda? Eu não te amo. Aí ele falou assim: mas por que casaste comigo? Porque eu não tive opção. Os meus pais me deram. Eu não tive opção. Mas você não me ama? Não, eu não amo. Como eu faço para conquistar o seu amor? Ela disse: me deixa embora. Eu disse assim: mas eu corro um risco. Porque se você ir embora, você pode não voltar. Isso é verdade. Mas se eu voltar, vai ser por amor. Se eu voltar, vai ser por amor. Deus fez exatamente isso. Criou todos nós na liberdade de ir embora, e os que estão voltando, que somos nós, estamos voltando por reconhecimento de quem Deus é. Amor. Essa é a relação. Porque quando há uma relação de amor, é necessário a possibilidade de não amar. Na liberdade há amor. Na não liberdade não existe amor. A relação é de opressão, é de manipulação, é de qualquer outro motivo. Então entende o que Deus propôs? A liberdade do homem, e aí Deus correu o risco. Quem ama corre risco, meu amado. De não ser amado, inclusive. E é o risco que Deus correu. Agora, se relaciona com Deus, é pelo amor. Aí é um amor conquistado. É um amor que foi... Deus mostrou quem Ele era. Amoroso. E essas pessoas que entendem estão voltando. Muitos foram. Mas nós somos aqueles que voltaram. Da rebelião, inclusive. Satanás não é diferente. Os anjos, a mesma coisa. Quando a Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 5, não me lembro exatamente o versículo, mas vai dizer sobre os anjos eleitos. Quem são esses anjos eleitos? São aqueles anjos, a gente em angelologia vai estudar isso. Percebe como nós vamos ter cada matéria para se aprofundar adequadamente? Eu estou falando quase que superficialmente alguns pontos aqui, né? E aí a gente percebe que esses anjos foram aqueles que decidiram não se rebelar contra Deus. E aí hoje eles são aqueles seres que Deus queria que eles fossem quando foram criados. Quando Deus criou o homem e o homem se rebelou, e foram os que voltaram, esses voltaram pelo amor, porque aquele que aceita o Evangelho, não sendo pelo entendimento do amor, por outros motivos, eles não servem a Deus adequadamente e genuinamente. Não é. Não é por amor, é por interesse. E, infelizmente, tem um monte de gente servindo a Deus pelo que Deus pode fazer pela causa deles, em favor deles. E se Deus não faz, nossa, desânimo, vou desviar, vou jogar tudo para o alto, vou deixar Deus, não prego, deixa a igreja, entrega a carteirinha, não faço. Então, que entendimento é esse? Só porque Deus não atendeu às suas expectativas egoístas? Não é? Então a gente percebe que tem um monte de coisa para a gente ajeitar aqui na compreensão. Diga, servo de Deus. Lucas 15, 18, vai falar: levanta-me e irei ter com meu pai. Ele voltou por necessidade ou por amor? Por reconhecimento de que o pai era bom. Se você ler o texto, você vai enxergar isso. Ele disse assim: eu estou nessa situação aqui, comendo, e o meu pai, homem bondoso, os servos do meu pai têm o que eu não tenho, que é dignidade. Ele voltou pela consciência de quem o pai era. Só lê o texto. A consciência de quem o pai era. E chegou lá, irmãos, olha que coisa linda. Ele chegou lá porque ele programou tudo, o que ia falar. Vou chegar para o meu pai e vou falar: pai, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado
teu filho, faz-me como um dos teus serviçais. Ele programou isso, né? Fez toda a criação. Aí, quando chega o pai, primeiro que o pai estava olhando de longe, todo dia, olhando de longe, meu filho. Quando viu, o texto vai dizer, viu o filho de longe, reconheceu que era o filho, o pai estava esperando o filho. Ó, o filho lá naquela condição e o pai pensando todo dia, meu filho vai voltar, espero que meu filho volte, todo dia, quem sabe todo final de tarde. É a semelhança de Deus. É Deus que estava resgatando o homem desde sempre. E a gente vai tratar isso em amatologia e soteriologia. E aí, irmãos, o filho, o pai, a Bíblia diz que vê de longe, corre até o filho, abraça-o, beija-o. Aí o filho fala assim, pai, está no texto, pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai corta a frase, não fala mais nada. Ele não deixa o filho falar assim, faz como um dos teus serviçais, recebe o filho novamente. Restitui dignidade, privilégio e tudo mais. Agora o outro irmão mais velho do filho pródigo, que quase não é pregado nas igrejas, está lá, é o religioso, é aquele que auto se justifica, é o que está dentro da igreja, é o que nunca se desviou. Não estava do lado do pai também, né? Estava na casa, achava que não transgredia nenhum mandamento. É o religioso que se justifica, né? Talvez tenha algum de nós aqui que vai expressar mais ou menos esse religioso. Nunca desviei e tal, mas é assunto para outra ocasião. Então, voltando aqui, amados, a liberdade que Deus dá, né, a esses seres, é esse relacionamento que Ele quis, é por isso que cria. Por que colocou essa árvore da ciência, do bem e do mal? Por quê? Para que o homem decidisse livremente e moralmente decidisse escolher Deus. Deus estava amadurecendo a consciência do homem. E Deus queria que de fato que esse homem decidisse o servir. Lá em Jó, a gente percebe isso quando o Satanás, ele chega para Deus, isso aí, não é Deus que fala comigo, vem da onde, Satanás? Onde é a terra, passear por ela. Viste o meu servo Jó? Foi Deus que chamou ele para a conversa. Viu lá meu servo Jó? Vi. Então, Deus disse, não foi um de nós que deu testemunho de outro. Foi Deus que disse, homem justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Para Deus declarar essas virtudes na vida de um homem, vocês acham que era à toa? Aí Satanás diz assim, Satanás não estava acusando Jó em nada, amados, em nada, absolutamente nada. O Satanás, ele é descarado, como diz um amigo meu, não é? Ele estava acusando Deus. Perceba o texto e a conversa. Se assim, mas é em vão também, o Senhor está cercando ele de bens, o Senhor está comprando a adoração dele. Ele te serve porque o Senhor tem protegido, tem prosperado, tem abençoado, tem dado família e tal, e tal, e tal. Deus foi acusado por Satanás de ser um Deus que compra a adoração desses seres humaninhos. Aí Deus disse, não. Quando o homem entende quem eu sou, ele me serve, independente do que eu faça a seu favor. E aí Deus disse, então vai lá, tira lá o que você acha que é o motivo pelo que ele me serve, e tira, filhos, bens, saúde. Ó, coisa interessante. E a Bíblia diz que Jó em tudo isso não pecou contra Deus, não blasfemou diante de Deus, reconheceu quem Deus era. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Satanás some da história. E aí é só o Jó e Deus. Olha que coisa interessante. A gente vai trabalhar esse livro em outra matéria, né? Só pinceladas hoje aqui para a gente perceber, amados, como a gente tem possibilidade de se aprofundar naquilo que a Bíblia vem nos mostrando. Mas isso é necessário para que a gente possa se aprofundar, ou seja, parar, ouvir, pensar, repensar, comparar, declarar o que a gente pensa, sabe, e rever de novo tudo isso. É o processo nosso aqui, tá certo? Então vamos ver se a gente consegue, em 5 minutos aqui, colocar mais uma informação para vocês. De Efésios, capítulo 5, submissão. A palavra submissão, ela tem o significado de estar debaixo de uma tarefa. Sub, embaixo, missão é tarefa. Então, o que é a submissão? Está debaixo de uma tarefa, né? O homem está submisso à mulher, a mulher submissa ao homem. É o que o texto vai mostrar. A partir do verso 17 que eu disse, do capítulo 5, diz lá, não sejais insensatos, procurai saber a vontade de Deus em vossas vidas.
E não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É necessário ser cheio do Espírito para ser submisso ao outro. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça no vosso coração. Verso 21. Sede sujeitos uns aos outros. O texto continua, amados. Esse título que colocaram aí não faz parte do original. Tá certo? Então a conversa continua. A gente vai aprender em hermenêutica, que nós já tivemos lá, que esses títulos, capítulos, muitas vezes atrapalham a nossa compreensão, porque interrompe uma fala, desenvolvimento de uma ideia, que é o caso aqui, entre outros. Então, Paulo está desenvolvendo sobre saber a vontade de Deus na vida dessa pessoa, das pessoas que servem ele. É necessário ser cheio do Espírito Santo, servir uns aos outros, se sujeitar uns aos outros. Aí agora a gente vai falar como essa sujeição uns aos outros. Aí vai falar da mulher. Mulher, sede submissa aos vossos maridos, né? Olha como que a mulher é submissa, como cumpre o seu papel diante do marido, respeitando, honrando. E a submissão do marido, está no texto, do marido diante da mulher, se sacrificando por ela, alimentando-a, cuidando dela, comprando aqueles sapatos. As irmãs até sentindo calor assim. Então, amados, olha só, a submissão do homem para a mulher é cuidar dela, se sacrificar por ela, dar a vida por ela. O texto não acaba aí, porque continua no capítulo 6 e vai até o verso 9. E qual é a submissão dos filhos para os pais? Honrar os pais, para que a vida seja longa, boa e tal. Mas os pais devem ser submissos aos filhos, está no texto. Como? Não irritando os filhos, não colocando regras demasiadamente pesadas, não fazendo eles se desmaiarem. Então os pais são submissos aos filhos também, não irritando esses filhos, pelo amor de Deus. E aí, os empregados, no texto, devem ser submissos aos patrões, trabalhando, não defraudando, não roubando a hora, que é pago a hora, a maioria trabalha por hora, não é enrolando, aqueles 5 minutos no banheiro, de 5 em 5 minutos, né? Então deve servir aos patrões como servindo ao Senhor, e os patrões devem ser submissos, ou seja, devem estar debaixo de uma tarefa, de uma missão diante dos empregados, porque esses também têm um Senhor que é Senhor deles, pagando o que é devido, um salário justo, todos os direitos da CLT. O salário justo é difícil. Então, percebe, amados? Isso aqui é submissão. Quando a gente entende essa proposta do Evangelho, que é resgatar aquilo que foi perdido lá no casal, no Adão, aí a gente falou, opa, olha o que Deus está fazendo. Não é nada novo, não tem plano B, é a mesma coisa que propôs lá. O homem interrompeu isso pelo pecado, o Evangelho vem resgatando isso, é a mesma coisa. Deus não mudou. Ninguém decepcionou Deus. Eu tinha um projeto tão bom para essa humanidade, olha o que fizeram. E agora, o que eu vou fazer? Irmão, na onisciência de Deus sabia de tudo isso, é um processo. Agora, nós nunca vamos entender essa soberania de Deus, essa onisciência de Deus. Para nós isso é confuso demais. Como que Deus... Agora tem outra questão, não é porque Deus sabia que Ele também aprova, determinou e causou tudo isso. Então são resultados humanos. Deus, apesar desses resultados humanos pecaminosos, mesmo assim Ele não interrompeu o seu projeto de resgate. Aquilo que Ele determinou lá no comecinho, Ele vai levar a cabo, porque Ele é o autor e é o consumador de tudo isso. Ele é suficientemente capaz, apesar do homem, de fazer tudo aquilo que Ele intentou para a vida do homem, do ser humano. Os planos de Deus não são frustrados, diz a Bíblia. O que Deus Ele determinou vai ser, acabou, ponto final. Né? É por isso, irmãos, que na nossa vida a gente não confia em nós. Eu não confio em mim. Para nada. Para absolutamente nada. Porque eu sei que, na verdade, eu faço de tudo para atrapalhar o que Deus quer fazer na minha vida. Isso é fato. Se você não sabe, há uma revelação agora para você. Eis que digo eu, não o Senhor. Tu atrapalha demais, Deus. Não é, irmão? Então a gente vai percebendo que Deus está... O livro de Gênesis já vai mostrando para nós essa criação de Deus perfeita, essa desobediência do homem, mas essa soberania de Deus que vai resgatando o homem, que a gente vai discorrer nas outras aulas, para ver se a gente avança um pouco mais o que se tornou essa sociedade corrupta,
né? O que aconteceu com esse mundo que Deus teve que mandar um juízo? E aí os patriarcas, e aí surgindo então um povo em Abraão, que Deus projetou para ser um povo que declarasse a sua glória, o seu caráter, que também falhou na história, né? Mas um povo que veio Jesus. E por que esse povo foi preservado na história, apesar dos seus pecados? Não há nada demais em Israel. O judeu não é melhor em nada do que nós, tá certo? O povo ruim são esses judeus, não mereciam nada. A gente vai estudar isso. Gente pior do que as nações pagãs, igualzinho a nós, que fomos resgatados e pensamos que somos melhores do que os outros. Pior. Então a gente vai ver isso na história. Tudo bem, amados? Alguma pergunta fácil e rápida? Agora não.